Olá, pessoal, professores, tutores e mestres, espero que estejam todos bem. Sou o acadêmico Thiago da Silva Rezende, do curso de Sistemas de Informação, e vou estar dando início aqui na apresentação sobre a minha pesquisa, que eu escolhi como tema Adequação das instituições de ensino à Lei Geral de Proteção de Dados, uma análise no sul de Minas Gerais. Bom, é considerado que a implantação dessa lei, né, da LGPD, ela traz aí consigo alguns desafios, né, como alega o autor Branco, no ano de 2018. Eu pretendo, neste trabalho, mostrar como as instituições de ensino do sul de Minas estão se adequando à LGPD, né, para proteger os dados dos seus alunos e demais envolvidos. O artigo aqui ele conta com uma lógica hipotética dedutiva, né, ou seja, são formadas hipóteses e a partir dessas hipóteses é que acontecem realmente os testes com os dados coletados e posteriormente analisados. Tá? A primeira hipótese do meu trabalho é: as instituições de ensino sul-mineiras não estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Já a segunda é: as instituições de ensino sul-mineiras estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo aqui do meu trabalho é analisar a falta de recursos tecnológicos padronizados e conhecimento dos profissionais que para realizarem essa adequação. Tá? Identificar ainda quais os recursos tecnológicos essas instituições têm usado para se adequar e, conforme já proposto pelo autor Selle, em 2021, em sua obra, propor também soluções estratégicas para os desafios encontrados. Acredito que a relevância do meu trabalho ela se justifica por se tratar de uma contribuição para a comunidade acadêmica e local, já que este é um assunto relativamente novo, né, e pouco explorado, e que busca não apenas encontrar aí os desafios, mas também propor aí soluções para os desafios, né? Então, esse trabalho aí pode servir também como referência para futuras pesquisas. Bom, durante a minha pesquisa, eu utilizei a metodologia qualitativa para compreender e interpretar os fenômenos estudados, tá? Foi importante para compreender as perspectivas dos participantes e interpretar aí os dados, né, à luz dessas perspectivas. No meu trabalho, eu foquei na implantação da LGPD, né, em instituições de ensino localizadas aqui no sul de Minas Gerais. Meu objetivo, né, é descrever e analisar como essas instituições se adaptaram às exigências da lei. Durante a pesquisa, eu identifiquei os principais desafios aí enfrentados pelas instituições de ensino, né, durante a implantação da LGPD. Foi importante compreender esses desafios para a gente poder melhorar aí a implantação da lei. Durante o estudo, também identifiquei aqui quais as estratégias adotadas por essas instituições de ensino, né, para se adaptarem aí às exigências da LGPD. Acredito que compartilhar essas estratégias pode auxiliar outras instituições na implantação da LGPD. E, por fim, eu analisei também os impactos, né, percebidos pelas instituições de ensino após a implantação da LGPD. Foi importante compreender esses impactos para poder avaliar aí a efetividade da lei, né, e identificar aí possíveis melhorias. Bom, sobre a LGPD, cada autor aqui aborda diferentes aspectos, tá? Alves, 2021, destaca a aplicabilidade da LGPD a todas as instituições, né? A necessidade de cumprir as regras impostas pela lei e os direitos dos titulares dos dados. Bione, 2018, ressalta as sanções e penalidades para as instituições em caso de descumprimento da LGPD, né? A importância aí da transparência e o papel do responsável pela proteção dos dados, tá? Bloom 2020 enfatiza a transparência, o controle das informações pessoais pelos titulares dos dados e a necessidade de explicar como os dados são processados. Weishoff 2019 destaca a proteção dos dados pessoais, a responsabilização das instituições e a importância do DPO. Sobre os desafios na adequação das instituições de ensino à LGPD, Monteiro 2019 destaca que a necessidade de obter o consentimento dos pais ou responsáveis dos estudantes menores de idade, né, de forma clara e honesta, explicando a finalidade dos dados solicitados. Pinto 2019 já ressalta que a importância do consentimento claro, né, é afirmativo e evidente aí dos titulares dos dados para o tratamento dos dados pessoais, né, sugere aí uma criação de estratégias para obter esse consentimento, especialmente no contexto escolar. Portillo 2020 enfatiza a importância de implementar políticas de privacidade e segurança da informação, né, além de promover a proteção de dados e o sigilo entre os funcionários para garantir a fiscalização adequada das informações pessoais. Luca 2018 ele destaca a importância de realizar uma análise de risco para identificar vulnerabilidades, né, e áreas de foco relacionadas ao tratamento dos dados pessoais, né, a fim de implementar medidas de segurança mais eficientes. O Estado 2021 ressalta que a implantação da LGPD requer uma mudança cultural nas instituições de ensino, né, para criar uma cultura de privacidade e proteção de dados que envolva todos os membros da comunidade escolar. Sobre as estratégias de conformidade e boas práticas. O autor Magrano, em 2018, ele destaca a importância de uma cultura de privacidade nas instituições, né, envolvendo aí todos os colaboradores e promovendo a proteção dos dados.
Pinheiro 2020 ele ressalta aí a necessidade de uma estratégia eficaz de governança de dados, né? Mapeando e categorizando aqui os dados pessoais, né, tratados pelas instituições e aplicando medidas de segurança adequadas. Monteiro de 2019 enfatiza a importância da análise de riscos e de realizações de auditorias internas regulares para garantir aí o cumprimento contínuo da LGPD. Guimarães 2020 destaca a importância da transparência no tratamento dos dados pessoais, respeitando aí o consentimento do titular e encerrando o tratamento, né, quando não houver mais a finalidade. Marcão 2019 ressalta a importância de estratégias de compliance, tá? Baseada aí em princípios éticos, sempre garantindo a proteção e privacidade dos dados pessoais, né? Feijelson, ele destaca a importância de exigir que os fornecedores cumpram sim as obrigações legais relacionadas à proteção dos dados. Bom, na tabela 1 aqui eu apresento os diferentes tipos de instituições de ensino que foram incluídas na minha pesquisa, tá? Ao todo foram analisadas aqui 21 instituições, dessas duas são instituições públicas, o que representa aproximadamente 9,52% do total. Além disso, temos uma instituição mista, que corresponde a cerca de 4,76%. A maioria das instituições analisadas, né, ou seja, 18 delas, são instituições privadas, representando aproximadamente 85,71% do total. Essa distribuição nos permite ter uma visão geral dos diferentes tipos de instituições de ensino que foram abordadas na pesquisa. Aqui na tabela 2, eu apresento a quantidade de alunos atendidos em diferentes instituições de ensino, tá? Bem como o número de instituições correspondentes a cada faixa de quantidade de alunos. De acordo com os dados coletados aqui, né, 3 instituições atendem aí até 299 alunos, que representa aproximadamente 14,29% do total. Além disso, temos 9 instituições que atendem de 300 a 999 alunos, correspondendo a cerca de 42,86%. Outras 6 instituições atendem 1.000 ou mais alunos, tá? O que representa aqui aproximadamente 28,57% do total. Por fim, 3 instituições não informaram para a gente aqui a quantidade de alunos atendidos, que corresponde a cerca de 14,29%. Essa distribuição permite ter uma visão aqui geral da quantidade de alunos atendidos pelas instituições de ensino incluídas na pesquisa. Bom, na tabela 3 eu apresento a categorização dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino incluídas na minha pesquisa. A categoria Formação Inicial e Contínua, FIC, ela engloba cursos como Informática Básica, Excel, Gestão, Saúde, Gastronomia, Educação Profissional, Comércio, Turismo, Qualificação, Habilitação Técnica, Capacitação Profissional, Estética, Enfermagem, Administrativos e Estoquista. A categoria Técnico inclui cursos técnicos, né, oferecidos pelas instituições. A categoria Pós-Graduação abrange cursos de pós-graduação. A categoria Aprendizagem Comercial engloba cursos de aprendizagem comercial. A categoria MBA inclui cursos de MBA, né, oferecidos pelas instituições. E, por fim, a categoria Especialização. Ela abrange cursos de especialização oferecidos pelas instituições de ensino. Na tabela 4 aqui eu apresento as características dos entrevistados, tá? Incluindo idade, sexo e cargo ocupado. A idade dos entrevistados varia entre 22 e 38 anos. Quanto ao sexo, a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, representando aí aproximadamente 85,71% do total. Em relação aos cargos ocupados pelos entrevistados, foram identificados profissionais atuando como apoio pedagógico, técnico em informática, auxiliar administrativo, supervisor pedagógico e estagiário. Essa tabela nos permite aí ter uma visão geral das características dos entrevistados, né, incluídos na pesquisa. Bom, aqui na tabela 5 eu vou apresentar a análise das respostas dos entrevistados em relação aos construtos identificados, tá? Nessa tabela aqui eu fiz uma síntese de todas as entrevistas. Eu identifiquei que quais construtos foram citados na maioria das respostas, tá? E a partir disso eu fiz uma outra análise, entendendo quais respostas eram mais tendenciosas a serem positivas, negativas, e aquelas que responderam parcialmente com relação ao construto. Para o construto confidencialidade, aproximadamente aí 66,67% dos entrevistados responderam positivamente, indicando que a instituição de ensino possui sim medidas para garantir a confidencialidade dos dados. Cerca de 11,11% responderam negativamente e 22,22% responderam parcialmente. Isso é evidenciado pela resposta, por exemplo, do entrevistado E5, né, que ao ser perguntado sobre que tipo de ação, né, a instituição onde ele atua aplica para a proteção dos dados dos alunos, funcionários, entre outros dados, né, que manipula, ele respondeu o seguinte: sim, a gente trabalha aí com o sistema próprio de normativos, onde temos os manuais sobre a LGPD, sobre o tratamento com os dados dos alunos. O funcionário, quando ele é admitido, ele também assina aí um termo de confidencialidade pautado na LGPD. Então, nós trabalhamos de forma muito organizada quanto à confidencialidade dos dados.
No construto integridade, aproximadamente 76,2% dos entrevistados responderam positivamente, indicando aí que a instituição de ensino possui medidas para garantir a integridade dos dados. Apenas 4,8% responderam negativamente e 19% responderam parcialmente. E conforme respondido pelo entrevistado E4, né, ao ser perguntado se os dados pessoais coletados são realmente necessários para a finalidade proposta, sua resposta foi sim, eles são. Quando necessário, nós utilizamos essas informações, inclusive, para entrar em contato com os responsáveis desse aluno, para algum tratamento, em alguma finalidade da instituição em si. No construto autenticidade, aproximadamente 90,5% dos entrevistados responderam positivamente, indicando sim que a instituição de ensino possui medidas para garantir a autenticidade dos dados. Nenhum entrevistado respondeu negativamente e 9,5% responderam parcialmente. No construto privacidade, aproximadamente 57% dos entrevistados responderam positivamente, indicando que a instituição de ensino possui medidas para garantir a privacidade dos dados. Nenhum entrevistado respondeu negativamente e 43% responderam parcialmente. No construto disponibilidade, aproximadamente 76% dos entrevistados responderam positivamente, indicando que a instituição de ensino possui sim medidas para garantir a disponibilidade dos dados. Cerca de 9,5% responderam negativamente e 14,5% responderam parcialmente. Vejam o que disse o entrevistado, por exemplo, o E13, ao ser perguntado aí em relação aos seus mecanismos físicos e lógicos. A instituição garante aos titulares dos dados a segurança e a confidencialidade dos dados pessoais que tem seu poder? A resposta dele foi sim, existe toda a informação necessária, as pessoas têm acesso a políticas, diretrizes, tanto nossos alunos como fornecedores, é repassado aí em todo o processo de compra e de contratação, sempre de forma muito transparente. No construto ética e conscientização, aproximadamente 76% dos entrevistados responderam positivamente, indicando que a instituição de ensino possui sim conscientização sobre ética em relação aos dados. Cerca de 4% responderam negativamente e 19% responderam parcialmente. No construto adesão da organização às diretrizes, aproximadamente 38,1% dos entrevistados responderam positivamente, indicando que a instituição de ensino possui sim conscientização sobre ética e adesão às diretrizes. Cerca de 33,3% responderam negativamente e 28,6% responderam parcialmente. Esse é um construto que deixou a maior lacuna durante a pesquisa, como evidenciado aqui pela resposta do entrevistado E4. Ao ser perguntado sobre a aderência às normas, especialmente durante a portabilidade dos dados. A resposta dele foi, temos esse entendimento sim, sobre a proteção de dados. Agora, eu acho que os mais novos, eles já não têm tanto esse conhecimento. Além, por mais que a gente tenha um mundo aí onde ele seja extremamente informativo, eu acho que por falta de conhecimento, falta de vontade, eles não têm essa perspectiva de conhecimento. Na nossa instituição de ensino, existem alguns temas que são abordados sobre a produção de dados. No construto nomeação de encarregados pela proteção de dados, aproximadamente 57% dos entrevistados responderam positivamente, indicando que a instituição de ensino possui encarregado pela proteção de dados nomeados, o DPO. Cerca de 24% responderam negativamente e 19% responderam parcialmente. Essa análise aqui nos permite compreender a tendência geral das respostas dos entrevistados em relação aos construtos estudados. Bom, as instituições de ensino do sul de Minas Gerais estão se enfrentando aí desafios, para se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Isso significa que elas precisam ser ajustadas às novas regras, com certeza, e garantir aí a proteção adequada das informações pessoais dos alunos, professores e demais envolvidos na instituição. Os principais desafios incluem a falta de conhecimento sobre como lidar com os dados pessoais e a nomeação, do responsável pela proteção de dados, o DPO, o controle de acesso e permissões para os colaboradores, o conhecimento dos colaboradores sobre suas obrigações, a exclusão e a transferência dos dados pessoais, a comunicação de violação de segurança, no caso de vazamento de dados, e a realização de auditorias internas e externas. Para melhorar aí a implantação da LGPD, é recomendado investir em treinamento e conscientização dos colaboradores. Nesse caso aqui, fortalecer também as medidas de segurança, revisar e atualizar regularmente as políticas de privacidade, realizar auditorias regulares e estabelecer aí um processo documentado para a comunicação de violações de segurança. Essas ações aí ajudarão sim a garantir a conformidade com a regulamentação de proteção de dados e a proteção também adequada das informações pessoais. É fundamental também o investimento aí em treinamento para que todos os colaboradores da instituição de ensino entendam as suas obrigações em relação à proteção dos dados. Além disso, é importante conscientizá-los sobre a importância de seguir, sim, as diretrizes da LGPD e como isso pode aumentar a confiança das pessoas e melhorar a reputação da instituição.
Bom, seguir as diretrizes da LGPD não é apenas uma exigência legal, né, dos dados, mas também uma oportunidade de garantir aí a segurança e privacidade dos dados pessoais. Ao estar em conformidade com a regulamentação, as instituições de ensino podem demonstrar aí seu compromisso com a proteção das informações e ganhar a confiança dos indivíduos, né, que contribui aí para a melhoria da sua reputação. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui e muito obrigado a todos.